E aí, meus amigos, a gente teve nessa semana os indicados aos prêmios individuais da France Football, da Bola de Ouro, do Troféu Copa e do Troféu Yashin. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, começando pelo Troféu Copa, que é do melhor jogador jovem da temporada 22-23. Os indicados são Rasmus Højlund, Alejandro Balde, Pedri, Camavinga, Xavi Simons, Musiala, Bellingham, Antônio Silva, Gavi e Eli Wahi. A gente tem bons nomes indicados e eu vou falar basicamente meu top 3 do melhor goleiro e do melhor jogador jovem e o top 10 da Bola de Ouro, que é o prêmio obviamente mais importante. Nessa lista dos melhores jogadores jovens, eu acho que na terceira colocação a gente deve ter um meio-campista ou do Real Madrid ou do Barcelona, entre Pedri, Gavi e Camavinga. Eu acho que vai pairar sobre esses três. Por mais que tenhamos tido uma temporada interessante do Xavi Simons pelo PSV, eu acho que ele não vai concorrer pelo top 3. A gente tem o Alejandro Balde também, um cara interessante lateral esquerdo do Barcelona, o crescimento do Højlund. Mas eu queria que na terceira colocação desses três, Pedri, Camavinga ou Gavi. Para definir, cara, eu acho que vai sobrar pro Pedri, tá? Essa terceira colocação. Os dois primeiros, eu creio que não tem muita dúvida não. Para mim, qualquer coisa que fuja entre a segunda colocação pro Musiala, meio-campista do Bayern, que teve uma temporada de altíssimo crescimento a nível individual, na qual ele se tornou basicamente, em algum momento da temporada, ele foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Bayern, mesmo com a tão pouca idade. Criação, uma excelente visão de jogo, uma temporada com bons números, e o Musiala com o futebol apresentado para mim seria o segundo, porque temos um Bellingham na lista. O Bellingham, ainda no Dortmund, ele já mostrava a capacidade dele nesse final de temporada de pisar na área, de fazer gols e, obviamente, aliado à visão de passe que ele tem, a qualidade extrema no passe, ele foi um jogador super importante para o Dortmund. Se o Dortmund chegou tão longe na briga pelo título da Bundesliga, perdendo e pipocando no final, foi muito por conta do Bellingham. Fez uma boa temporada de Champions e eu acho que individualmente é o melhor jogador que a gente tem nessa lista, tá? Eu acho que nenhum dos outros joga mais bola do que o Bellingham e no futebol apresentado eu acho que o Bellingham merece esse prêmio, o Troféu Copa dessa temporada. Então para mim seria primeiro o Bellingham, segundo o Musiala, terceiro o prêmio rondando ali entre os meio-campistas do Barcelona e do Real Madrid, mas eu acho que vai pro Pedri nessa temporada. Troféu Yashin, a gente vai falar do melhor goleiro da temporada com Emiliano Martinez da Argentina e do Aston Villa, Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid, Ramsdale, basicamente pela temporada que ele fez no Arsenal, Dominik Livakovic, Croácia, e o Dinamo de Zagreb, que não conta muito, ele acabou de ir pro Fenerbahçe, mas não conta esse período dessa chegada dele. Marc-André ter Stegen, Alemanha e Barcelona. Manhã, pela França e pelo Milan. André Onana, Camarões e a Inter de Milão, bom nome. Bryce Samba, goleiro do Lens. Ederson, seleção brasileira e Manchester City. E o Assine Bonu, o marroquino que jogou a temporada pelo Sevilha, né? Eu basicamente acho que para o top 3 a gente tem 4 nomes que devem concorrer ali. Ederson, Onana, Courtois e Emiliano Martinez. Porém, o que eu acho que vai acontecer? Terceira colocação, Emiliano Martinez, pela Copa do Mundo que fez, que foi basicamente o auge da sua carreira. Inclusive no pós-Copa ele teve uma queda, foi aqui ali na recuperação do Aston Villa, mas já começou essa temporada mal na minha visão, então é a Copa do Mundo e basicamente isso. Eu acho que pela Copa do Mundo ele vai galgar na terceira posição, foi considerado o melhor goleiro pelo prêmio da UEFA, mas creio que não vai ser o suficiente para concorrer ao Troféu Yashin. Segundo, eu acho que fica o Onana, tá? Eu acho que o Onana, pela temporada que ele fez na Inter de Milão, ele mereceria essa segunda colocação. Foi um goleiro de extrema importância. Se a Inter chegou à final da Champions, foi por conta do Onana. Desde as oitavas de final ele fazia milagres com a camisa da Inter de Milão. E eu acho que o Courtois fica de fora da lista dos três, tá? Ficaria em quarto. Porque o primeiro, eu acho que o Ederson vai ganhar o prêmio Yashin de melhor goleiro. Posso estar bem errado, pode acabar indo pro Emiliano Martinez. Mas o que eu faria seria entregar o prêmio pro Ederson. O goleiro que é o campeão da Champions League, foi de extrema importância para o Manchester City, campeão da Premier League também, com baita atuações nas duas competições, milagres na Champions League, principalmente na reta final. Na final da Champions, inclusive, ele faz muito boas defesas, eu acho que é de extrema importância para a conquista do Guardiola na Champions. Por isso que para mim seria primeiro Ederson, segundo Onana, terceiro Emiliano Martinez. E aí a gente fala da Bola de Ouro. A Bola de Ouro eles iniciaram com a lista de 30 jogadores, eu vou só citar o nome deles porque eu quero estabelecer o meu top 10 depois, começando a nossa lista com Julián Álvares, Nicolo Barella, Jude Bellingham, Karim Benzema e Assine Bonu, goleiro participando. O Kevin De Bruyne, Rúben Dias, Griezmann,
Ilkay Gundogan, Joshua Gvardiol, Erling Haaland, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Kvicha Kvaratskhelia, Lewandowski, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kim Min-jae, Luka Modric, Musiala, Odegaard, Onana, Osimhen, Rodri, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Bernardo Silva e Vinícius Júnior. Tem 2 pontos interessantes dessa lista de 30. Primeiro, a não presença do Cristiano Ronaldo, 19 anos depois. Não acho que ele tivesse que estar mesmo. Esse período da carreira do Cristiano passou. Ele já tem 38 anos, ele foi para uma liga menos competitiva, mas ainda que ele esteja começando a ser competitiva, a temporada passada era outro nível ainda. O Cristiano também estava em um momento complicado da carreira, ele está começando a voltar a jogar mais agora, mas não deveria estar na lista, mas só é curioso, só chama atenção, porque 19 anos depois, Cristiano Ronaldo não está nem na lista de indicados da Bola de Ouro. O cara conseguiu ficar 19 anos nesse nível, é muito relevante, mas passou. Normal, todo mundo tem seu tempo. E tem 2 jogadores que eu acho que deveriam estar no mínimo nessa lista de 30. Não sei, não parei para analisar no lugar de quem, mas aqui eles cabem, tá? O Rashford, que fez uma baita temporada no Manchester United, um bom número de participações e gols, uma temporada em que, se o United conseguiu ir para a Champions, vai muito na conta do Rashford, é o jogador mais importante do esquema do Ten Hag, criativo, finalizador, um cara muito bom no X1, rápido, fez gols importantíssimos na temporada passada. E o Rafael Leão, o destaque do Milan semifinalista de Champions, que também teve uma participação importantíssima do Rafael Leão, que acabou não sendo considerado na lista, mas eu acho que merecia estar nesse top 30, sem dúvida nenhuma. Então, vamos começar logo com o nosso top 10, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Na 10ª colocação, eu coloquei o Osimhen, tá? Atacante nigeriano, rápido, alto, veloz, com uma temporada histórica pelo Napoli, conquista de Série A italiana, chegou nas quartas de final da Champions e poderia ter chegado mais longe. Ele inclusive faz o gol no jogo da volta contra o Milan, mas estava machucado na ida, que prejudicou o Napoli. Um atacante que cresceu muito na última temporada, peça importantíssima do Napoli, desejada por muitos, mas o De Laurentiis já disse que não vende por menos de 200 milhões de euros. Pela temporada que fez, o top 10 para ele é o mínimo, eu colocaria ele na 10ª colocação. Na 9ª, Kvicha Kvaratskhelia, mais um jogador do Napoli, Napoli histórico. O Kvicha Kvaratskhelia, para mim, inclusive, é mais jogador do que o Osimhen, guardadas as devidas características de posição, mas criativo, driblador, uma técnica muito interessante. Eu gosto demais de ver o Kvaratskhelia jogando. Eu acho que ele tem futebol para ser um jogador ainda mais impressionante, tá? Acho que ele vai crescer ainda mais. Para a temporada passada, para mim, a 9ª posição para ele tá justo. Muitas assistências, gols importantes. Se não me engano, ele foi o jogador que mais deu assistências na Série A italiana. Campeão de um título histórico pelo Napoli. Para mim, a 9ª colocação seria o ideal para ele. Na 8ª, eu colocaria o Rodri, tá? Fiquei muito na dúvida se o Rodri não merecia estar mais acima na lista. O volante do Manchester City. Peça fundamental na temporada também do Guardiola. Do City, campeão da Champions, da Premier League, da Copa da Liga Inglesa, uma tríplice coroa histórica. Equilibrou o meio campo do Manchester City em muitos momentos. Importante defensivamente, voltava para fazer uma linha de 3, mas conseguia pisar na área do adversário, fazendo gols inclusive na reta final da Champions League. Inclusive na final da Champions, o Rodri deixo dele. Eu acho que é um cara que merece a 8ª colocação e talvez ele esteja ainda mais alto na lista na premiação, tá? Mas aqui eu deixei ele em 8º. Na 7ª colocação, Karim Benzema. São 43 jogos, 31 gols, 6 assistências. O Last Dance do Benzema no Real Madrid, numa temporada em que ele já começava a passar o bastão para o Vinícius Júnior como o jogador mais importante do Real, mas que foi bem relevante. Ele ainda conseguiu ter excelentes números, a gente tem quase a média de um gol ou uma assistência por partida, uma participação por jogo. Não foi o Benzema que conquistou a Bola de Ouro, mas é um cara que deixou uma marca interessante para a última temporada dele no futebol europeu. Acho que a 7ª colocação seria justo para ele. E quem colocasse o Rodri acima dele, eu acho que também não é nenhum absurdo. Em 6º, Ilkay Gundogan, mais um jogador do Manchester City, uma peça que foi fundamental para o Guardiola, um cara que conseguia dar essa força a mais, essa surpresa no setor ofensivo do time do City, que desbloqueava defesas, criativo, uma visão de jogo absurda. Ele teve um link com o Haaland, com o De Bruyne, acima da média, a melhor temporada da carreira do Gundogan, e eu acho que a 6ª colocação é ideal para ele. Em 5º, Kevin De Bruyne. Eu acho que os 5, sinceramente, se não forem esses 5 jogadores, para mim tá errado, tá? Não sei como vai ser a premiação da Bola de Ouro, mas se não for o top 5 desses 5 caras que eu vou começar a dizer, para mim é um erro.
Quinto, Kevin De Bruyne, 49 jogos, 10 gols e 31 assistências. Esse número é surreal, tá? 31 assistências, o melhor assistente da Premier League. Não sei se ele não é o melhor assistente da temporada como um todo, do futebol mundial. Um número muito grande de assistências. Um cara que tem... Se o Haaland foi o principal artilheiro da temporada, bota metade ou 30% na conta do De Bruyne. O link com o Haaland funciona muito bem. É um cara que tem uma visão de jogo das melhores do planeta. Um passe diferenciado, uma qualidade técnica muito diferente. É um craque o Kevin De Bruyne, o que ele faz com a bola, com os passos que ele encontra, não é para qualquer um. E eu acho que a quinta colocação é justíssimo para ele. Na quarta, Vinícius Júnior. O Vini para mim é top 4 do mundo na temporada passada e eu acho que a Bola de Ouro deve reconhecer isso. Porque o que a UEFA fez, ao contrário de colocar nem ele ao top 10, é ridículo. O Vinícius Júnior é um dos 4 melhores ou 3 jogadores da temporada passada. 55 jogos, 23 gols e 21 assistências. A temporada aqui no final ele já era o jogador mais importante do Real Madrid e está se mostrando, se confirmando nessa temporada agora, no início. É um cara de um drible absurdo, talvez seja o jogador no X1 hoje, com a capacidade de explosão, o melhor do planeta. Melhorando a finalização, ele melhorou os números dele de gols e é um cara que vai competir em breve, inclusive para ser o Bola de Ouro, eu acredito nisso. E o Vinícius Júnior, para mim, foi o quarto melhor da temporada. Terceiro, Kylian Mbappé. 43 jogos, 41 gols, quase um gol por partida e 10 assistências, mais participações do que jogos na temporada. Um hat-trick final de Copa do Mundo, um cara que não teve uma temporada melhor na Champions por conta do time que jogava, mas foi o artilheiro do PSG, foi o jogador mais importante do trio MSN de novo, era o único que se destacava naquele trio, era o único que conseguia apresentar o auge do seu futebol, o melhor do seu futebol, dono do time, uma qualidade técnica absurda, poder de finalização, faro de gol, drible muito grande, é um dos melhores jogadores do mundo individualmente e deve dominar e monopolizar o futebol por algumas temporadas mais daqui pra frente. Mas nessa, tiveram 2 melhores do que ele. Na minha opinião, a briga basicamente é entre Haaland e Messi. O prêmio não foge da mão desses dois e não seria injusto entregar o prêmio para nenhum desses dois, tá? Partindo do pressuposto dos números, da relevância dos títulos e tal. Mas o que eu faria é, segundo lugar Messi, primeiro lugar Haaland. Cara, o Messi tem a Copa do Mundo a seu favor. Na temporada são 41 jogos, 21 gols e 20 assistências. Uma média extremamente interessante de uma participação por jogo. Mas ele não foi, durante a temporada inteira, nem o principal jogador do seu time. À época, o Paris Saint-Germain. Esse cara foi o Mbappé. Ele não conseguiu extrair e apresentar o que se esperava dele no Paris Saint-Germain pela segunda temporada. Óbvio que o clima influenciava, óbvio que a falta de um treinador à altura influenciava, mas o fato é esse. A Copa do Mundo é um troféu histórico que entrou para a carreira dele, que ele foi realmente o jogador mais importante da seleção argentina, que ele conseguiu fazer gols na final, em todos os momentos do mata-mata. É absurdo, é histórico o que ele fez, porém, para mim, o Haaland tem que ser o Bola de Ouro. 53 jogos, 52 gols, 9 assistências. Artilheiro da Champions League e, obviamente, campeão com o Manchester City. Artilheiro da Premier League, batendo o recorde histórico da Premier. Na primeira temporada dele com a camisa do City, na primeira temporada dele na Inglaterra, ele já bateu o recorde de gols em uma edição de Premier. Isso é muito relevante. Campeão da Premier, campeão da Copa da Liga Inglesa. O Haaland tem uma tríplice coroa, cara. A primeira da história do time dele. Uma das primeiras na Inglaterra. Uma das únicas no futebol mundial. Artilheiro das 2 principais competições de clubes do planeta. Isso tem que ser relevante. Quase um gol por partida, uma média de mais de uma participação de longe por jogo, a melhor média entre todos os citados. Um cara que fez o City ter uma capacidade de massacrar os adversários de outro nível, porque o City sempre criou muito e em alguns momentos faltava o cara que finalizasse. Esse cara chegou. O Haaland centralizou muitos dos gols do Manchester City. Muito se criticava o City por não ganhar a Champions e com o Haaland ganhou. Ganhou uma tríplice coroa. É muito relevante. E pra mim, o Bola de Ouro tem que ser o Haaland. Você concordando ou não, essa é a minha opinião e você tem direito de concordar ou discordar. Comenta aí se você discorda e o porquê. Acho interessante a gente trocar esse tipo de análise. Vamos ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu, comenta aí as suas opiniões sobre os prêmios da FIFA. A premiação vai ocorrer no mês de outubro, quem sabe a gente volta para falar mais próximo dela ou atualizar alguma coisa aqui e ali.
Mas no geral, vamos ficando por aqui. Valeu, até o próximo. Tchau.